E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, O Novo Iluminismo, Steven Pinker, em defesa da razão, da ciência e do humanismo. Bom, o Pinker é psicólogo, ele é professor na Universidade de Harvard, o cara já é formado aí há muitos anos, tem review de outros dois livros dele aqui no canal, um é o Tábula Rasa, o outro é o Racionalidade, dois livros que eu gosto muito. Ele também é famoso por outros livros aí, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Como a Mente Funciona e Do que é Feito o Pensamento. O cara tem chão nessa área, ele é linguista também, já contribuiu com muita coisa. E esse livro aqui, como o título sugere, né, O Novo Iluminismo, é basicamente um ode ao iluminismo. Basicamente, o iluminismo ele foi um movimento cultural, artístico, filosófico, etc., que preconizava mais o uso da razão para encontrar as respostas, né? Então era muito mais uma forma de pensar racionalmente sobre o mundo, de forma a conseguir aprimorar ele, e não de aceitar questões mais dogmáticas e absolutistas. E aí, isso foi no século XVII e XVIII, né, que iniciou o movimento ali. E aí aqui nesse livro, o Pinker ele fala o novo iluminismo como no sentido de uma repaginação do iluminismo, né, para os dias atuais, porque querendo ou não, o iluminismo ele perdeu um pouco de influência, digamos assim, né, e nós temos visto cada vez mais como é importante o uso da razão para poder melhorar os aspectos da humanidade, né, então as guerras aí estão tá tendo cada vez menos guerras, tá cada vez tendo menos pobreza extrema, né? Então, muitas coisas estão melhorando no mundo, e muito disso advém do uso da razão para poder encontrar essas soluções, e isso vai muito de encontro com o iluminismo. O livro aqui é dividido em 3 partes. A primeira parte, Iluminismo, são 3 capítulos, Ouse Entender, Entro, Evo, Info e Contra-Iluminismos. E aí aqui ele começa a falar um pouquinho da história do iluminismo, né? E esse ouse entender era justamente isso, essa questão que o iluminismo trazia de tentar entender as coisas e usar as nossas faculdades racionais para compreender, e não de simplesmente aceitar que naquela época tinha muita coisa de religião, muito preconizava assim, por causa de Deus, etc. E aí vinha o iluminismo para dizer, não, peraí, Deus não explica as coisas, então vamos tentar entender esses fenômenos, né? E aí quando ele fala de entro, evo e info, entropia, evolução e informação, que são as 3 questões meio que básicas assim que ele coloca aqui, né? Então a entropia é aquela coisa de que tudo tende à desordem, né? Então as coisas tendem a se desfazer, e o uso da razão vai contra isso, né? Então nós utilizamos a razão para evitar as coisas irem mais a favor da entropia, né? Então evitar que as coisas se desfaçam. Evolução, como o aspecto da evolução ele é importante, né? E a informação, como justamente as pessoas terem acesso à informação para poder racionalizar sobre isso, é uma coisa importante, porque foi do ano 500 até 1500, nós vivemos aí nos chamados 1000 anos de escuridão, porque depois que queimaram a Biblioteca de Alexandria, meio que queimaram vários livros também, e muito do que era do pensamento científico dessa época se perdeu. Então nós vivemos ali basicamente 1000 anos de escuridão, que não teve tanto progresso assim. Então ele coloca a informação como uma coisa importante. E aí ele fala do contra-iluminismos, justamente os movimentos que eram contra essa questão de utilizar a razão, né? E aí vai muito nos aspectos religiosos, porque era muito as igrejas da época, né, que acabavam meio que sendo contra esse uso da razão, como se fosse uma coisa, um pecado, esse tipo de coisa. A parte 2, Progresso, são 17 capítulos, vai do 4 ao 20 aqui. Progressofobia, que daí ele fala um pouco sobre as pessoas que têm essa aversão ao progresso, né? As pessoas têm uma questão de serem enraizadas nas tradições, então as coisas eram feitas desse jeito, então nós não queremos que progrida e tal, porque o progresso tem um monte de problemas associados ao progresso, né? Por exemplo, a questão da destruição criativa, porque quando há um progresso, principalmente tecnológico, as pessoas que trabalham em determinado ramo, elas podem ser substituídas por uma tecnologia, então essas pessoas elas são eliminadas daquela parte do mercado de trabalho, elas precisam ser realocadas, e hoje isso é um problema. Então, por exemplo, estão colocando inteligência artificial, muitas pessoas perderam o emprego, essas pessoas precisam ser realocadas para algum lugar, não dá para deixar elas a esmo, né? Então, existe um paradoxo aí, né? Porque eu quero progresso, ninguém quer largar o telefone, saneamento, água encanada, ninguém quer largar essas coisas, mas ao mesmo tempo esse progresso ele causa mal para uma série de outras pessoas, né?
e aí existe um problema de equilíbrio nisso aí. Só que daí o Pinker traz aqui de progressofobia, que é justamente esses movimentos que são muito avessos ao progresso, né? Então, não pode desenvolver novas tecnologias, não pode explorar o espaço, não pode, etc. E aí os outros capítulos aqui, eu lerei a sequência deles, né? O capítulo 5, vida, saúde, sustento, riqueza, desigualdade, o meio ambiente, paz, segurança, terrorismo, democracia, igualdade de direitos, conhecimento, qualidade de vida, felicidade, ameaças existenciais e o futuro do progresso. Essa parte 2 aqui do livro, ele basicamente vai atrás dos dados sobre todos esses aspectos que eu falei. Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, saúde, as pessoas têm uma impressão de que assim, a saúde está deteriorando, né? Mas o Pinker vai atrás dos dados e mostra que assim, não, a saúde está melhorando, mais crianças estão sendo vacinadas, menos pessoas morrem por conta de qualquer outro tipo de doença, porque já tem vacinação para isso, já existem tratamentos. Quando ele fala, por exemplo, de riqueza, nós temos essa sensação de que, bom, o mundo tem lá uma quantidade de pessoas vivendo na pobreza, na miséria, né, uma pobreza extrema. De fato, existem essas pessoas, só que a quantidade de pessoas que vivem na pobreza extrema, ela está diminuindo cada vez mais. E hoje é tipo um percentual muito pequeno da população que vive na extrema pobreza. Então ele mostra que o mundo está ficando mais rico de forma geral, né? Então todas as pessoas estão saindo daquela linha de pobreza do tipo não ter acesso a água e luz. Não, a maior parte das pessoas já saiu dessa parte da pobreza, né? Quando ele fala de desigualdade, tem um problema ali, né, que as desigualdades estão aumentando e tudo mais, porque todo mundo está progredindo, mas algumas pessoas acabam progredindo mais. Mas isso acaba sendo um efeito do progresso também, porque a partir do momento que eu dou liberdade para as pessoas progredirem, desenvolverem tecnologias, isso permite que algumas pessoas acabem progredindo mais que outras. Mas apesar de ainda existir a desigualdade, e sempre existirá, as pessoas já não estão vivendo numa pobreza extrema a ponto da desigualdade ser uma coisa escrachante do tipo, eu não tenho nem o que comer e todo mundo lá está desperdiçando comida. Ainda existem pessoas nessa parcela da população, mas está diminuindo cada vez mais. Quando ele fala de paz, por exemplo, segurança, a mesma coisa, né? Então ele pega todos esses assuntos e vai atrás dos dados para mostrar que o mundo não é tão ruim como as pessoas presumem. O mundo, na verdade, está melhorando muito mais, né? Quando ele fala de sustento, o meio ambiente é a mesma coisa. Hoje tem muito mais preocupação com o meio ambiente do que existia antes. Paz, segurança, a mesma coisa. Terrorismo, democracia, ele começa a falar os países estão ficando cada vez mais democráticos. Ele fala muito da associação com os países mais ricos, né? Educação também, tem uma hora que ele aborda aqui. Porque é difícil saber se é porque o país ele está mais educado que ele fica rico ou o país que é rico consegue investir mais em educação. E a princípio parece que os países mais ricos conseguem investir mais em educação, porque eles já têm recurso para poder fornecer tudo. E aí é mais fácil desenvolver o resto. Ele fala isso também, por exemplo, qualidade de vida. As pessoas que são mais ricas têm a probabilidade de ter a qualidade de vida melhor. Não é que a pessoa não seja acometida por uma doença, uma crise existencial, ou qualquer tipo de problema, mas é muito melhor eu ser um doente na riqueza do que na pobreza. É muito melhor eu ter uma crise existencial na riqueza do que na pobreza. Isso é um fato, não dá nem para discutir isso, né? Quando ele fala de ameaças existenciais aqui, ele fala um pouco sobre como as pessoas vêm com essas ideias de mais existencialistas, né, do sentido da vida e tudo mais. Só que daí ele vai mostrando que essas ameaças existenciais de hoje, elas não na verdade são um reflexo do próprio progresso. Nós progredimos tanto que ninguém mais se preocupa com morrer de malária, de, sei lá, febre do tifo, qualquer coisa, né? Nós progredimos tanto que hoje nós podemos meio que nos dar ao luxo de ter problemas existenciais, do tipo, qual é o sentido da minha vida? Porque eu não tenho outras preocupações mundanas reais, né? Então, tipo, a minha saúde tá boa, eu tenho acesso à alimentação, abrigo, segurança. Então, essas ameaças existenciais, elas na verdade são reflexo do próprio progresso. Depois ele fala que o futuro do progresso, mostrando muito em relação ao futuro mesmo, né, como esse aspecto do progresso, o que é importante para manter o progresso, por que algumas políticas, tanto de esquerda quanto de direita, elas ameaçam parte do progresso. Isso é uma coisa legal que o Pinker faz ao longo do livro inteiro, assim, ele pega muitos problemas de esquerda e muitos problemas de direita, e ele mostra, cara, dos dois lados existem esses problemas, são problemas diferentes, eles impactam de forma diferente, não é que um é pior que o outro, eles impactam de formas diferentes e os dois são ruins para a sociedade de forma geral. E aí ele mostra
principalmente assim, como essa questão tribal nossa, eu sou de esquerda, então eu tenho que concordar com todas as pautas de esquerda, ou eu sou de direita, tenho que concordar com todas as pautas de direita. Ele mostra como isso acaba sendo prejudicial para o próprio progresso, porque impede de ter diálogo sobre o que é melhor para a sociedade em si. Acaba indo muito mais para o lado da ideologia, que depois ele até fala que uma hora desses problemas. E a parte 3 do livro, Razão, Ciência e Humanismo. São 3 capítulos, Razão, Ciência e Humanismo. E aí no primeiro capítulo ali de Razão, ele começa a explicar a importância da razão para todos aqueles progressos que ele explicou na parte 2. Que daí o iluminismo, vindo com essa ideia de usar a racionalidade, permitia que a sociedade melhorasse em todos os aspectos, né? Quando tem algum capítulo aqui que ele acaba falando, por exemplo, sobre direitos das mulheres e escravidão, ele mostra que muito veio da racionalidade. Isso ele até explora no livro Racionalidade, eu já falei antes, que ele mostra como o uso da razão foi fundamental para conseguir emancipar as mulheres, né, de toda aquela repressão que existia, como foi importante para a abolição da escravatura e tudo mais. E isso vem do advento da razão, de eles entenderem que assim, são pessoas, são seres humanos iguais, não existe essa diferença que as pessoas acreditam ter. Quando ele vai para o capítulo Ciência, ele começa a mostrar a importância da ciência, né, como método de investigação do próprio mundo, porque hoje tem aí uma aversão ao campo científico como uma forma geral, né, porque é cientificismo, e ele mostra que cientificismo é uma coisa ruim de fato, porque a ciência ela é feita por seres humanos, então ela está sujeita a uma série de falhas. E a ciência ela não é perfeita, só que ela é o melhor método que nós temos de colocar as coisas à prova e continuar retestando para verificar a confiabilidade das afirmações que as pessoas fazem. E no capítulo 3 ele vai falando de humanismo aqui como a ideia de que, cara, nos preocuparmos mais com as outras pessoas, com o ser humano, né, dar um valor para a vida do ser humano é uma coisa extremamente importante. Nesses 3 capítulos aqui, o Pinker ele discorre muito mais, são capítulos maiores até. E aí ele entra naquelas reflexões que ele costuma fazer, que eu gosto muito, o jeito que ele escreve assim é excepcional, né? Ele faz uns argumentos assim que ele consegue costurar de um jeito que tu fala, cara, ele conseguiu cutucar aqui, defender aqui, cutucar lá, defender ali, e ponderar isso de uma forma muito equilibrada. Isso é muito bacana da parte dele. De forma geral, assim, o livro é bacana, mas como vocês podem ver, é grande aqui, né? De parte escrita são 550 páginas, basicamente. A primeira parte do livro ali, que são os 3 primeiros capítulos, né? Ouse Entender, Entre o Evo Info e Contra o Iluminismo, é uma parte muito boa, até porque ela é introdutória para explicar o que é o iluminismo, né? Quais são os princípios ali. A parte 2 eu achei ela um pouco mais chata, que é a maior parte do livro aqui, né, que são os 17 capítulos, porque na verdade ele é uma parte muito objetiva. Então quando ele pega, por exemplo, o meio ambiente, ele pega assim, o que as pessoas costumam falar do meio ambiente, o que faz as pessoas acreditarem que o meio ambiente está ruim, daí ele vai falando questão de influência da mídia, porque daí o jornal fala da matéria tal, tem uma hora que até que ele fala, acho que da parte de segurança sobre aviação, né, então acidente de avião, o jornal nunca fará uma matéria do tipo, hoje pousaram 1000 aviões em segurança em todos os aeroportos do mundo. Isso é irrelevante, mas se cair vira notícia. E a quantidade de acidentes com avião é extremamente baixa. A probabilidade de se envolver num acidente de carro, se não me engano, é 5.000 vezes maior do que num acidente de avião. E mesmo assim as pessoas têm uma tendência a ter mais medo de acidente de avião. Às vezes, presumivelmente, porque talvez seja mais fatal, mas mesmo assim a probabilidade de ocorrência ela é infinitamente mais baixa, né? Mas como nós somos bombardeados todos os dias ali com a matéria, todos os dias não, né? Mas como nós somos bombardeados por matérias de acidente de avião e não acidente de carro, que acontece todo dia o tempo inteiro, nós temos uma tendência de repente a achar que o acidente de avião é mais importante ou ocorre com mais frequência, né? Isso vem muito de viés de disponibilidade, ele até fala aqui. Só que nessa parte ele basicamente pega os dados, o que as pessoas dizem que está acontecendo, por que elas acham isso e o que os dados mostram. É literalmente isso, é muito objetivo essa parte, os capítulos até são menores. Para mim foi um pouco chato, mas porque eu já tinha conhecimento sobre as coisas que ele estava falando aqui. Eu já li o Factfulness do Hans Rosling, que inclusive o Pinker menciona aqui, né? E naquele livro do Hans ele já aborda muitos desses assuntos. Então muito do que está aqui no livro do Pinker para mim não era novidade. E aí, como é uma abordagem mais objetiva de mostrar os dados e tal, não tinha
aquele desenvolvimento que o Pinker costuma ter. Então foi uma parte que eu achei um pouquinho mais chata. A parte 3, Razão, Ciência e Humanismo, aí é espetacular e é que nem os outros livros do Pinker, o jeito que ele fecha os livros, né, a última parte, os últimos capítulos do livro, assim, geralmente são excepcionais, o jeito que ele escreve é maravilhoso, ele te coloca num lugar de pensar que, assim, pô, realmente, assim, ó, principalmente quando ele fala muito aqui de questão política, né, esse livro aqui é de 2017, se eu não me engano, e aí foi a primeira eleição do Trump. Então ele fala muita coisa aqui do que era feito nas campanhas do Trump, como isso era uma ameaça para algumas partes desse pensamento racional, né, para essa questão humanista e tudo mais, principalmente porque as pessoas simplesmente iam atrás daqueles argumentos, né, não usavam a razão para investigar esses argumentos. Então assim, essa última parte do livro aqui é excepcional, é bem o estilo do Pinker, e isso aqui faz fechar o livro de uma chave de ouro, assim, né? Mas são os capítulos maiores também, né? Então não tem tipo subcapítulo, tem o capítulo e vai ali. Na parte 2, os capítulos geralmente são 10, 20 páginas, alguma coisa assim. Já nessa parte 13, eu acho que na parte 1 também era um pouquinho mais longo. Na parte 1 até curtinho aqui. Parte 3 aqui, os capítulos às vezes já chegam tipo 50, 70 páginas e não tem subcapítulo, mas tem umas divisões assim, quando tá escrevendo um parágrafo, daí dá meio que um espaçamento maior só para ter essa divisão. Aí nesse sentido tem essa divisão, mas não são assuntos completamente diferentes, eles têm uma continuidade ali. Bom, de forma geral é isso, como vocês podem ver o livro é grande, já mostrei aí antes, o jeito que o Pinker escreve é tranquilo, né, é gostoso a leitura assim, mas como eu falei, a segunda parte do livro assim, ela é muito objetiva, e aí como é a maior parte, para mim ficou um pouco maçante, não era novidade. Mas para quem talvez não tenha lido o Factfulness do Hans Rosling, esse livro aqui pode cair muito bem, apesar de que eu acho que os dois casam muito bem, né. Factfulness é esse aqui, tem review aí no canal também. Esse livro aqui é maravilhoso, por sinal. E eu acho que o livro do Pinker aqui casa muito bem com aquele ali. Gostei do livro, não é o meu preferido do Pinker, continua sendo o Tábula Rasa e o Racionalidade, que eu acho que são livros incríveis, né? Mas é um livro muito bom para quem quer ter uma visão de mundo e entender por que usar a racionalidade de fato é importante. Por que não ficar nessa questão absolutista e sair acreditando nas coisas porque eu me identifico com um grupo político, com algum movimento, etc., com alguma ideologia, não é a forma mais confiável de se pensar sobre o mundo, e sim de fato investigar os dados, né, e utilizar a razão para isso. Então fica aí a indicação para vocês.